Quero aprender com Jesus. Graça e paz, bom dia, que Deus abençoe. Mais um momento que nós nos encontramos aqui para refletir sobre a palavra de Deus e também sobre o que aprendemos com Ele, né? A última parte desta série, finalizando já, sobre aprendendo com Jesus, e hoje o tema é sobre amar. Vamos aprender com Jesus sobre o que é amar, né? O texto se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 15, do 9 ao 27. Diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim como vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, ele não seria culpado de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que estava escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amor é uma palavra que enche a nossa boca quando a gente vai falar sobre amor. A gente sempre apela ao amor. Então a nossa boca se enche para falar desta palavra amor, mas se esvazia no nosso coração. Ouvimos falar de amor, mas este amor é sempre usado quando nos é conveniente. Utilizamos erroneamente para justificar o nosso pecado. Usamos para jargões, desassociando Deus da sua justiça, falando que Deus é amor, mas é justiça também. Como se o amor de Deus estivesse desassociado um do outro, como se a justiça fosse um outro elemento do amor, né? Como disse, às vezes a palavra sai como um doce na nossa boca, mas a vivência deste amor muitas vezes é amargo quando desce ao nosso estômago. Não existe um consenso entre a filosofia, a teologia, a psicologia ou qualquer área humana sobre o que é o amor. Alguns dizem que o amor ele se aprende, outros dizem que floresce, outros dizem que constrói, outros falam que é um dom divino, outros falam que está ligado a uma relação sexual, outros dizem que o amor é vivido, é o afeto familiar, é um sentimento ardente de uma pessoa por outra, enfim, né? O amor ele é complexo, pois envolve muitos componentes que são emocionais, que são cognitivos e comportamentais.
Mas o Evangelho nos encoraja a trazer uma reflexão sobre amor extraordinária. Eu vou tentar listar alguns pontos aqui, porque é muito difícil falar amplamente sobre o amor. Eu acho que deveria ser muito mais do que meia hora, uma hora, muito tempo para falar sobre o amor de Deus. Mas algumas coisas eu gostaria de ressaltar, de que estou convivendo com isso, estou aprendendo a amar como Jesus amou. Estou em processo de aprendizado. E a definição que o Evangelho traz sobre amor, ela é extraordinária. Ao mesmo tempo me constrange, porque quando lemos a Bíblia com atenção, observamos que o amor de Deus é impossível a nós. Nós sentimos com a mesma intensidade de amor o que Deus sentiu, né? E principalmente quando nós olhamos essa humanidade e a nós mesmos, os nossos relacionamentos que vivenciam com o pecado, ficamos constrangidos com a demonstração do amor de Deus e vimos quanto estamos distante deste amor e também o quanto carecemos dele. E não é à toa que os discípulos eles dizem a Jesus que as palavras dele são duras. E exatamente porque é difícil vivenciar o amor que Deus propõe. Quando Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos, devemos perdoar aquele que nos ofende, que devemos amar como ele amou, né? Que devemos dar a nossa vida em favor daquele que não merece, quando devemos amar o outro como gostaríamos de ser amado, e isso não se refere à maneira de amar, mas se refere à intensidade com que se ama. Quando ele pede para nós negarmos a nós mesmos, se torna difícil para nós e, sinceramente, nós não queremos, porque mexe com o nosso ego, porque nos sentimos desconfortáveis, porque é doloroso, dá trabalho e despende muito esforço. É mais fácil pedirmos para Deus que incendeie uma cidade, né? Alguns exemplos bíblicos aí, os discípulos, Jonas, né? Que acabe com aquela vida que nos causa muitos problemas, que cancele essa vida, né? Nossa cultura do cancelamento, que ignore o ser humano que está ali, porque este caminho é o caminho mais fácil e a tendência é sempre ser levados por este caminho. O amor, ele é uma decisão que eu acredito que vai além de um simples sentimento, pois Deus nos escolhe em amor, como o próprio texto que nós acabamos de ler diz, mas eu os escolhi. Decidimos amar o outro. Isto é tão plausível porque Deus usa o relacionamento de casais, o relacionamento familiar, a nora, pai e filho, amigos, para nos demonstrar isso, para que fique mais claro para nós entendermos o amor. Olha que coisa interessante. No namoro, nós encantamos pela beleza, pelas qualidades, pela inteligência, pelo caráter e uma infinidade de coisas que nós nos encantamos e ficamos apaixonados por uma pessoa. Mas quase não vemos o defeito. Quando nós nos casamos, a relação se torna mais íntima e os conflitos aparecem, as diferenças começam a ser notadas e muitas vezes as nossas decisões são de se afastar. As nossas decisões são de acabar com esse tipo de relacionamento. Porém, em uma relação de amor, tudo isso é superado. E a cada dia que passa, em meio a esses conflitos, nós escolhemos amar todos os dias. Então há uma harmonia e a relação de amor se fortifica a cada dia. Engraçado como a Bíblia utiliza o casamento para falar sobre amor. E como Paulo também compreendeu este amor de Deus por nós. E ele nos ensina que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Que devemos escolher amar a nossa esposa como Cristo nos escolheu em amor. No relacionamento de pais e filhos, quando amamos os nossos filhos, fazemos tudo o que podemos, né? Os corrigimos porque os amamos, porque estamos preparando-os para o mundo, que não será dócil com eles, né? Assim também os preparamos para a realidade da vida e não medimos nenhum tipo de esforço para isso. Independente das decisões que os nossos filhos tomam, mesmo que são contrárias a nós, nós continuaremos a amá-los, choraremos com eles e os acolheremos, caso suas escolhas sejam frustradas.
Não queremos que eles tenham medo de nós, mas que nos ame, não pelo que podemos dar a eles, não simplesmente porque falamos o que eles querem ouvir, mas porque somos seus pais. É bom para o nosso relacionamento quando o nosso amor é respondido, não é? Deus também é nosso Pai e nos ama como um. Em relação a esse amor como decisão, em Deuteronômio tem uma declaração fantástica que Moisés aparece no monte dizendo aos israelitas ali, quando eles saíram do Egito, estavam preparando para entrar na terra prometida. Ele fala uma coisa muito interessante, fala assim, ó, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, te deu liberdade, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, e a misericórdia dura até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Interessante que o amor de Deus ele vai muito além de o castigo. Porque se nós lemos ali em Deuteronômio, Deus fala assim, olha, castigarei até 4 gerações, mas abençoarei até 1000. Olha para você, Deus é muito mais, ele se esforça muito mais para abençoar do que amaldiçoar. Ele se esforça muito mais para amar, porque isso é da essência do caráter dele. Deus nos escolhe em amor. E ele deseja que os escolhemos em amor. Não devemos ter uma simples afeição por Deus, ou daquilo que ele pode nos dar, ou por meio do medo. Mas Deus nos encoraja a amá-lo pelo que ele é. Né? Em questão de decisão, tem uma palavra muito dura de Jesus e que às vezes é bem difícil para nós. Por exemplo, amar o inimigo é um exemplo de decisão. Amar não é gostar, né? Não é forçar uma admiração. Isso seria hipócrita da nossa parte. Mas Jesus permite nos irar. Por isso, o amor é uma decisão, pois você decide não intensificar o seu ódio que está dentro de você, a raiva que está sobre você, a ponto de externar isso. Ou seja, a ponto de se tornar uma atitude violenta perante o outro, perante aquele que é o teu inimigo. Martin Luther King, em um texto, e eu queria ler com vocês para nós entendermos bem sobre essa questão sobre amar os nossos inimigos, ele escreve muito bem, isso representa excelentemente o que é esse amar os nossos inimigos. Ele diz assim, que a gente não deve confundir o significado do amor com o desabafo sentimental. O amor é algo que é mais profundo do que verbosidade emocional. Talvez o idioma grego possa nos esclarecer sobre este ponto. Há no Novo Testamento grego 3 palavras que definem o que é o amor. A palavra eros, que traduz uma espécie de amor estético ou romântico. Nos diálogos de Platão, eros significa um anseio de alma dirigido à esfera divina. A segunda palavra é filia, amor recíproco, e afeição íntima ou amizade entre amigos. Amamos aquele de quem nós gostamos e amamos porque somos amados. E a terceira palavra, olha aí, é ágape, boa vontade compreensiva e criadora, redentora para todos os homens. Amor transbordante que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. A esse nível, não amamos os homens porque gostamos deles, nem porque os seus caminhos nos atraem, nem mesmo porque eles possuem qualquer centelha divina. Amamos-nos porque Deus os ama. Amamos o outro que nos faz mal, que nos causa, que talvez discorde das nossas formas, ou que tentam contra nós, porque Deus primeiro nos ama. Nesta medida, a gente amamos a pessoa que pratica a má ação, embora detestemos a ação que ela pratica. Então a gente pode compreender agora que o que Jesus pretendia quando disse amai os vossos inimigos, devíamos sentir-nos felizes por ele não ter dito gostai dos vossos inimigos, assim como Martin Luther King fala, né? É quase impossível gostar de certas pessoas. Gostar é uma palavra sentimental e afetuosa. Como podemos sentir afeição por alguém cujo intento confessado é esmagar-nos
ou colocar inúmeros e perigos obstáculos em nosso caminho? Como podemos gostar de alguém que ameaça os nossos filhos e assalta as nossas casas? É completamente impossível isso. Jesus reconhecia, porém, que o amor era mais do que gostar. Quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, não é o eros e nem a filia que se refere, mas ao ágape, compreensiva, fecunda boa vontade redentora para com todos os homens. Só quando seguimos esse caminho e correspondemos a esse tipo de amor, nós ficamos aptos a ser filhos de nosso Pai que estás no céu. Né? Interessante essa reflexão de Martin Luther King. O amor é entender a dor do outro também. Jesus é o maior exemplo do que é entender a dor do outro. Primeiro porque ele se torna homem. Ele entendeu tanto a nossa dor que ele se fez homem. Ele sofreu o desprezo, ele sofreu a miséria humana, ele viu com seus olhos, sentiu com seu coração e na pele a força do ódio humano. E mesmo assim, olhava com compaixão, chorava com os que choram. Jesus sente a nossa dor, pois este amor nos leva a se colocar no lugar do outro. Amar ao próximo é exatamente esse. Amar é entender a dor do outro. O amor também é quebrar fronteiras. Jesus nos mostra que o amor enxerga o ser humano que está ali. Longe dos rótulos que se colocam, independente de qual seja. Deus vai além disso. Ele olha o ser humano que está ali. Carente, sozinho, desprezado e pecador. Antes de tudo, ele enxerga a criatura por trás do medo e da culpa. Ele enxerga a humanidade clamando por misericórdia, desejando ser liberta de toda a opressão maligna. Jesus não enxerga com os rótulos conservadores, progressista, o judeu ou o samaritano, a mulher adúltera ou o fariseu hipócrita, o cego, o soldado romano. Jesus enxerga o ser humano carente de sua graça e amor. Por isso que o amor de Jesus, o amor de Deus, quebra fronteiras. O amor ele é universal, o amor não escolhe etnia, ele não escolhe sexo, cultura, raça ou credo. O amor é universal, o amor de Deus é distribuído ao mundo. Cabe decidirmos vivenciar este amor, a responder a este Deus com amor, em amor. O amor também é um mandamento. Temos uma tendência de acharmos que a lei de Deus é algo repulsivo, que não tem valor, que é contrário ao amor. Na verdade, essa visão é muito equivocada, pois o fundamento das leis é o amor. Perceba que nos 10 mandamentos, as leis são dadas ali para Moisés para a manutenção dos relacionamentos, tanto do homem para Deus, quanto do homem para o homem. No entanto, Jesus diz que devemos amar a Deus e amar uns os outros, pois o amor é um mandamento da lei. Mas como eu disse no início dessa ministração, o medo de viver em amor faz com que recorremos ao caminho mais fácil, o que nos é conveniente, alimentar os nossos desejos que saciam o nosso ego. E o amor não é isso. Então, nós interpretamos os mandamentos à nossa forma e utilizamos para o nosso conforto. Observe como isso é presente no Novo Testamento. Para os fariseus, era mais fácil desprezar os leigos, deixar de fora os cegos, as prostitutas, todos aqueles que lhe causariam um desconforto. Porque com certeza esses dariam muito trabalho, causariam um grande desconforto para eles. Eles teriam que ser ensinados todos os dias, porque eles não conheciam nada sobre a lei. E a frustração do resultado, porque alguns poderiam voltar às suas antigas práticas. Então, para facilitar, é melhor usar a lei de Deus como proibição. Falar que seria incompreensível para eles e que o fardo que eles não suportariam, o jugo da lei. Tudo isso
Porque fazer em amor é doloroso, é trabalhoso, mas Jesus faz tudo diferente disso, pois ele é o amor. Ele cura no sábado, ele ensina os leigos, ele perdoa os acusadores, ele perdoa os religiosos, perdoa os fundamentalistas, perdoa os libertários. Porque ele é a própria lei. Quando vivemos no amor dele, quando respondemos ao seu amor, passamos a ver que seus mandamentos são essenciais na nossa vida. E aí nós compreendemos que o amor de Deus ele é regido em amor. O problema é quando nós não interpretamos a lei com o fundamento que Jesus sempre faz e que Deus sempre falou, que é o amor. O amor ele traz liberdade. Isso, somando com tudo que eu disse, o amor de Deus ele nos liberta das amarras do nosso ego, do nosso amor próprio egoísta, dominador, das opressões que o pecado nos impõe, da culpa que nós carregamos por sermos opressores. O amor nos traz a liberdade para amar, sem preconceito, sem indiferença. Através das palavras de Jesus e atitudes de Jesus, eu me sinto constrangido, eu sou desconstruído de tudo aquilo que sou. Sendo eu oprimido ou sendo aquele que oprime. Ou seja, eu não carrego a culpa da opressão, do pecado, e ao mesmo tempo sou levado a não oprimir as pessoas pelos pecados delas, mas levá-los à liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário. Isso só é possível através da ação do Espírito de Deus em nós, porque pela nossa carne nós somos levados para o caminho mais fácil de nos auto-justificar, de comungar e se conformar com o pecado, seja ele qual for. Mas o Consolador, que nesse texto fala, que Jesus envia a nós, nos convence deste pecado e nos traz o arrependimento, tornando assim possível viver em amor. Lembro que uma palavra de um pastor, que se eu não me engano, ele é luterano, não lembro, mas ele está nas mídias aí, eu esqueci, eu acho que é Henrique Vieira, se eu não me engano. Por mais que eu não concorde com alguns conceitos, mas ele falou uma coisa que é verdade. O amor ele é insubmisso a tudo aquilo que maltrata a vida, né? E que o ódio, na verdade, é o medo da vida. E nós traduzimos isso quando nós não pensamos nessa liberdade que Deus nos dá. O amor ele é incondicional, porque absolutamente não existe condições impostas à presença desse amor. A verdade é que não precisamos ser bons, perfeitos, puros, boas pessoas, santos ou qualquer outra coisa boa, justa, correta para que o recebemos esse amor. Portanto, ele é incondicional. Paulo ele compreendeu a mensagem de Jesus com relação ao amor extraordinariamente, porque em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor é maior do que qualquer outra coisa. Que nada que não for feito através do amor é possível. Que se não tivéssemos amor, nada seria. Nós não seremos generosos, nós não perdoaremos, nós não confiaremos em Deus se não amá-lo, não seremos servos se não amarmos a Deus e ao próximo. Isso se torna tudo impossível, isso é infrutífero, porque tudo que move é através do amor. E eu quero finalizar o texto com uma carta belíssima para fechar o que eu quero dizer, a primeira carta de de João, primeira carta de João, que não é o Evangelho. Primeira carta de João diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros,
pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. De nada adianta fazermos belas obras, de nada adianta pregarmos todo domingo, irmos todo domingo à igreja, de nada adianta fazermos muitas coisas na nossa vida se nós não somos regidos por amor. Nossa vida tem que ser regida pelo amor. A nossa vida tem que ser pautada no amor de Deus. Um amor que nos constrange mesmo. E agora eu peço que o Espírito Santo de Deus te convença a cada dia a viver em amor. Que possamos nos arrepender e que possamos orar a Deus para que coloque o seu amor a cada dia em nós. Este amor que nós aprendemos aqui, não um amor falso, mas um amor que quebra barreiras, um amor incondicional, um amor que nos permite a não ser cheios do ódio e externar isso. Um amor que alegra o nosso coração, um amor que nos faz servir, um amor que nos faz amar a Deus acima de todas as coisas, o amor que faz amar o próximo como nós mesmos, não no sentido da maneira, mas no sentido da intensidade que se ama, porque eu respeito você como você me respeita, eu faço para você o que eu gostaria que fizesse para mim. Eu trato você como eu gostaria de ser tratado. E aí sim, o amor de Deus é aperfeiçoado na nossa vida. E isso não é mérito nosso. Isso é a graça de Deus transbordando em nossos corações. Isso é o Espírito Santo de Deus falando conosco, fazendo-nos arrepender todos os dias e voltar ao amor. Sem amor, nada vale. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele te encha da graça dele e do amor dele,
para que você transborde esse amor e possa passar aos outros. Não viva nos equívocos de amor que nós plantamos ou colocamos no nosso coração. Siga pelo amor que o Evangelho se propõe. O Evangelho é o amor de Deus para conosco. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.